O milionário é obrigado a se casar com a jovem inocente e perde o controle na noite decisiva. Rafael estava prestes a entrar na mais louca montanha-russa emocional de sua vida. O elegante salão estava preparado para o que seria um casamento dos sonhos. Mas para ele era uma prisão dourada. Obrigações familiares pesavam sobre seus ombros. E a presença de Clara, uma jovem que exibia um sorriso inocente, parecia esconder um abismo repleto de segredos. Contudo, nos olhos dela, algo mais profundo pulsava, algo que o desafiava. Na véspera do enlace, Rafael se viu sozinho, cercado pelo luxo de suas mansões e carros esportivos, mas sentia um vazio que cortava como uma faca. Sentou-se em um dos polidos sofás de couro do escritório, em meio a contratos e documentos, enquanto sua mente girava em círculos. Um ataque do passado o circundava, os ecos de decisões erradas e promessas quebradas retumbando em seus ouvidos. E agora, uma sombra anônima o chantageava, ameaçando expor aquelas fraquezas. A pressão aumentava, e ele lutava contra o desespero que girava como um demônio dentro dele. Enquanto isso, Clara, com seu vestido de noiva perfeitamente moldado, se observava no espelho. A inocência que as pessoas viam não era mais do que uma máscara. Seu olhar era truculento, como uma leoa em busca de sua presa. Ela entendia a trama que se havia formado ao seu redor e não estava disposta a ser apenas o troféu na vida de Rafael. O casamento deveria ser uma forma de libertação para ela, uma nova chance. Mas não poderia deixá-lo ignorar que tinha segredos melhores do que os dele. No final da noite anterior ao casamento, um convite inusitado apareceu à porta de Rafael. Um envelope pardo, sem remetente. Seu coração disparou. Dali em diante, tudo ficou turvo. Ele abriu-o com mãos trêmulas e leu a mensagem ameaçadora que expunha seus erros em detalhes, mencionando uma conexão direta com alguém do seu círculo íntimo. O que fazer agora? Confiar em Clara? Aquela jovem poderia ser seu aliado ou sua ruína. As perguntas dançavam sobre sua mente. Na festa, os convidados dançavam e sorriram, enquanto ele mal era capaz de se mexer. O som de risadas ecoava, mas ele só conseguia ouvir os gritos silenciosos de seu próprio medo. Os olhos curiosos dos presentes o julgavam, mas ele não conseguia ignorar a presença de Clara, que de alguma forma parecia mais forte e decidida a cada instante. No auge da festa, um sócio traiçoeiro de Rafael fez uma aparição inesperada, e com isso, o clima doce logo azedou. Ele manipulara a situação, apresentando provas forjadas para desestabilizar Rafael e remover sua influência no negócio que construíra arduamente. A tensão crescia, e ele começava a perceber que havia mais em jogo do que apenas um casamento. Quando Clara surgiu com a carta que desmascarava aquele sócio, Rafael se deu conta de que havia encontrado uma aliada inesperada. Poderia confiar nela? Esse casamento forçado poderia se transformar numa parceria na busca pela verdade? O dilema se instalou. Dois estranhos em um caminho de revelações, prontos para enfrentar quem os traiu ou permanecer nas sombras de seus próprios segredos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara segurava a carta que desmistificava o sócio de Rafael, mas um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que as palavras que ali estavam não eram apenas uma simples peça de papel. Uma verdade a mais iria se revelar. Não era só sobre traições corporativas. Rafael chamou, sua voz quase inaudível em meio à música estrondosa da festa. Ele se virou, o olhar mesclado entre a gratidão e a desconfiança. Eu encontrei algo. Ela hesitou ao ver a agitação crescente nos rostos dos convidados. O sócio estava na área, pronto para dar o golpe final. Clara tinha um plano, mas precisava da atenção de Rafael. Assim que ele se aproximou, outra figura surgiu da multidão. Uma mulher, elegante, de cabelos louros e olhos frios como gelo. Era Valentina, a irmã mais velha de Rafael, que estava há meses afastada em uma viagem de negócios. O sorriso dela parecia forçado e, ao mesmo tempo, carregava um profundo peso. Sua presença na festa era inesperada e, a princípio, desconcertante. "O que você está fazendo aqui, Valentina?" Rafael a confrontou. Seus olhos estreitados. Ela sorriu, mas o olhar cintilante de Clara encontrou algo que certamente fugia aos olhares da maioria. Um tremor delicado percorria a mão de Valentina enquanto a decoração luxuosa parecia opressiva. "Eu vim apoiar você no seu grande dia", ela disse, mas a hesitação traía suas palavras. De repente, uma explosão de gritos silenciou a música. Um convidado caiu ao chão, a expressão de terror estampada no rosto. O pânico se espalhou como um fogo em palha seca. Uma mesa tombou e as pessoas começaram a correr em desespero. "O que aconteceu?" Rafael gritou, seu coração disparando. Valentina virou o rosto. Entre a confusão, os olhos dela brilharam com um segredo, uma revelação. Clara, aproveitando a oportunidade, puxou Rafael para um canto mais afastado. "Ouça, eu acho que o pânico nos olhos dela era palpável. Eu recebi uma mensagem anônima antes de chegar aqui. O casamento é uma armadilha." "Uma armadilha?" Rafael repetiu, as dúvidas se amontoando ainda mais em sua mente. "Sim, o que quer que tenha acontecido aqui envolve mais do que apenas o seu sócio." Ela olhou de relance para a multidão, onde Valentina agora estava sendo cercada por uma multidão assustada e confusa. "Precisamos descobrir agora." Mas antes que eles pudessem agir, um grito estridente ecoou. Rafael e Clara se viraram rapidamente, apenas para ver Valentina em pé, com uma expressão de dor e terror. Ela segurava uma arma que agora apontava para o céu. As pessoas pararam, enjoadas pela cena. "O que você está fazendo?" Rafael gritou, seu coração agora na boca. Mas Valentina não estava respondendo. Todo o glamour do casamento desaparecera. O ambiente estava agora carregado de tensão e segredos não revelados. O que antes parecia apenas uma festa se transformava em um campo de batalha de mentiras e traições. E então, como um golpe fatal, Valentina disparou. O estrondo reverberou e o sangue se espalhou no ar. Rafael gritou, mas o som foi ofuscado pelo pânico ao seu redor. A verdade estava se desnudando e a cada segundo
Segredos que haviam sido guardados por muito tempo ameaçavam mudar tudo. Quem era a verdadeira traidora? Que segredos Valentina escondeu durante todos esses anos? Mentes emputecidas e corações acelerados. O que seria daquela noite? O passado estava voltando para buscar um acerto de contas. E Rafael sabia que a partir de agora nada seria igual. O que aconteceu a seguir foi um vislumbre de terror. O eco do disparo ainda reverberava no ar, e todos na festa estavam paralisados. Clara e Rafael trocaram olhares, o pânico tomando conta de ambos. A música cessou abruptamente, e o silêncio foi quebrado apenas pelo som de passos apressados e gritos de horror. Valentina estava em pé no meio da pista, a arma ainda fumegante na mão, o olhar perdido. Mas o que ninguém esperava era que, no instante em que o tiro ecoou, um novo estrondo ressoasse atrás deles. O chão tremeu e o cristal do lustre acima estalou, como se o próprio universo estivesse se desintegrando. Em meio à confusão, uma explosão de luz iluminou a sala. Rafael e Clara se agacharam instintivamente enquanto a multidão se espalhava como um rio em fúria. Mas não era apenas um acidente. Um gás espesso começou a se infiltrar, tornando o ar denso e quase palpável. Gritos de desespero ecoaram ao redor e, mais uma vez, Rafael e Clara se entreolharam, ambos percebendo que não era apenas o casamento que estava sob ataque. Era algo muito maior. Valentina caiu de joelhos, a arma deslizando de sua mão, enquanto a expressão dela se tornava uma máscara de confusão e dor. Não era para ser assim. Não era para. Ela murmurou, mas as palavras foram perdidas em meio ao caos. Clara estava em estado de choque. Algo dentro dela gritava que a presença de Valentina era uma peça de um quebra-cabeça maior. Rafael, isso não é só um ataque aleatório, ela disse, sua voz trêmula, enquanto tentava puxá-lo em direção à saída. Alguém queria que isso acontecesse, e eu recebi uma mensagem dizendo para eu não confiar em você. As palavras de Clara foram um golpe para Rafael, como se uma faca o atravessasse. O que você quer dizer? Como assim não confiar em mim? A multidão estava se agitando, tentando fugir da sala. O pânico era palpável e as pessoas estavam se esbarrando umas nas outras, perdido entre o grito e o choro. Rafael puxou Clara para mais perto, o desejo de protegê-la tomando conta. Mas ele também precisava saber a verdade. O que mais? Você sabe? Questionou, sua voz calando a confusão ao seu redor. Ela hesitou, a respiração acelerada. Eu recebi uma mensagem anônima, dizendo que você tem um segredo que pode arruinar você e sua família, e que eu sou parte disso. Cada palavra era como uma facada. O olhar de Rafael se endureceu, e uma nova raiva começou a ferver dentro dele. Ele não sabia se estava mais furioso ou desesperado. Valentina, ainda no chão, levantou a cabeça com um olhar assustado. Você não sabe o que está em jogo aqui. Ela encarou Rafael e Clara, os olhos cheios de arrependimento. Este casamento era um plano maior. O que eu fiz para proteger você. Antes que pudesse terminar, outra explosão de gritos irrompeu. O teto começou a desabar e as pessoas ainda em choque se atiraram ao chão. Era o momento em que o mundo de Rafael desmoronava, e tudo ao seu redor parecia uma miragem febril. Mas um clique ecoou. Valentina se levantou com a arma agora em uma posição defensiva. Precisamos encontrar quem está por trás disso, antes que seja tarde demais. Seus olhos brilhavam com uma determinação inesperada. Uma mulher quebrada, agora possuindo uma centelha de bravura. E assim a sala, antes aquecida por celebrações,
se tornava um campo de batalha. Rafael olhou para Clara e Valentina, seus corações pulsando. Ele sabia que agora os segredos estavam apenas começando a emergir. Havia algo muito maior em jogo. A verdadeira traição ainda estava por vir, e os laços que uniam aqueles três desapareceriam, deixando tudo a questionar quem realmente eram e quem ganharia neste jogo mortífero. O que aconteceu a seguir foi como um pesadelo se desenrolando diante de seus olhos. A tensão na sala estava insuportável. Valentina ainda de joelhos, a expressão confusa, enquanto uma nuvem de pânico pairava no ar, como se todos estivessem presos em um jogo que ninguém queria mais jogar. Rafael segurou Clara com força, o coração disparando. Ele precisava de respostas. Valentina, o que você está escondendo? Sua voz era um misto de desespero e determinação. Se isso é uma armadilha, precisamos saber quem está por trás disso. Ela levantou a cabeça, lágrimas nos olhos. Eu não queria que você soubesse, Rafael. Mas a verdade é que fui eu quem mandei aquelas mensagens. O choque a tomou como uma onda de frio. Cada palavra dela perfurou o ar, tornando o tempo quase palpável. Você. O quê? Rafael mal conseguiu processar aquelas palavras. Como assim? Por que você faria isso? Porque eu queria proteger você, Valentina gritava, a voz trêmula. Eu descobri coisas que você não imagina, coisas sobre seu pai, sobre os negócios da família. A sua empresa está sendo usada como fachada para algo muito mais sombrio. E eu precisava fazer você me ouvir. O casamento era para você se sentir seguro, não presa. A multidão continuava a agitar-se. Algumas pessoas estavam gritando, outras se encolhendo. O ar estava pesado com o cheiro de fumaça e medo. Clara olhou para Rafael, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e incredulidade. Rafael, o que está acontecendo? Podemos confiar nela? Valentina, tentando recuperar o controle, apertou os punhos. Vocês precisam acreditar em mim. O que vi por trás daquela porta? Ela hesitou, a dúvida desenhando uma sombra em seu rosto. Havia pessoas perigosas, e elas não vão parar por aqui. O casamento era um alvo. E agora eles vão querer seus segredos, Rafael, e também os meus. Antes que pudesse terminar, um novo estrondo interrompeu suas palavras. A porta da entrada se abriu com um baque ensurdecedor, e uma figura apareceu, cercada por sombras. Era uma mulher de cabelos negros e olhar imponente, com um sorriso que oprimia como uma tempestade se formando. Achavam que podiam escapar? Ela se apresentou com uma voz que cortava como uma lâmina. Clara sentiu um nó na garganta. Seus segredos não estão tão seguros quanto pensavam, e o verdadeiro jogo acabou de começar. Rafael não reconheceu aquela mulher, mas instantaneamente o medo se instalou em seu peito, enquanto Clara apertava sua mão, seus olhos arregalados. A tensão aumentou. A sala parecia estar se fechando em torno deles, como se um manto escuro os estivesse envolvendo. Quem é você? Precisa ser colocada no lugar certo. Cada palavra dela era uma lâmina, uma ameaça. Vocês estão brincando com fogo, e eu estou aqui para garantir queimar tudo ao redor. Um silêncio mortal tomou conta da festa. As pessoas pararam. O caos, por um momento, foi substituído por um medo absoluto. Rafael estava aturdido, tentando juntar as peças daquilo tudo. O que estava em jogo não era apenas sobre seu casamento. Era sobre algo muito maior, algo que poderia arruinar não apenas sua vida, mas de todos ao seu redor. Valentina, gritou Clara, um fio de esperança despontando em meio ao pânico.
Você precisa nos contar tudo, cada detalhe sobre o que você sabe. Mas a expressão de Valentina mudou. Algo entre confusão e compreensão passou por seu olhar. Rafael percebeu. Ela não estava apenas lidando com segredos, estava isolada em uma verdade que poderia mudar tudo, e que talvez, apenas talvez, essa tempestade fosse apenas a ponta do iceberg. Enquanto o fogo começava a consumir o que restava de segurança naquela noite, Rafael se perguntou quem realmente estava ao seu lado. E os segredos que uniam, quanto mais rasgavam. As peças se moviam e a verdadeira traição estava apenas começando a emergir das sombras. E assim ele se perguntava em quem ou em que poderia confiar mais agora. A tensão estava insuportável. Todos os olhares estavam sobre Valentina, que ainda estava de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A figura da mulher de cabelos negros na entrada parecia uma sombra, um presságio. Você está com medo, agora, não é? A mulher disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Era como se ela estivesse se alimentando do pânico no ar. Mas a verdade é que você não precisa. Deixe-me ajudar você a saber a verdade. O coração de Rafael estava disparado. Ele sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo maior do que ele poderia imaginar. Valentina, finalmente se levantando, olhou fixamente para a mulher. Você é a razão de tudo isso. Rafael não conseguiu entender. O que Valentina sabia que ele não sabia? O que estava escondido sob tantos segredos? Ele sentiu um nó na garganta, enquanto a multidão ao redor começava a murmurar, expressando seu horror em vozes embargadas. Espera, o que está acontecendo? Clara perguntou, puxando Rafael levemente. A gente precisa sair daqui. Mas antes que pudesse mover um músculo, a mulher avançou um passo em direção a eles. Eu estou aqui para terminar o que comecei. Esse casamento não deveria acontecer, e nem o Rafael, nem você, Clara, deveriam estar envolvidos. As palavras dela foram como facadas. O ar estava pesado, e uma sensação de morte pairava. Os convidados começaram a se afastar, o pânico começando a assolar a festa. Mas Rafael não conseguia desviar seus olhos da mulher ali em pé. Quem é você? O que você quer de nós? A mulher riu. Você realmente não sabe? Que pena. Mas eu posso te ajudar, Rafael. Com um movimento brusco, ela puxou algo do bolso. Uma foto. Ao olhar mais de perto, Rafael ficou paralisado. Era uma imagem sua, e ao lado havia outra imagem. Uma mulher. Você reconhece ela? Rafael sentiu um frio na espinha. Não era uma mulher qualquer. Era sua mãe, muito mais jovem, e uma expressão de felicidade iluminava seu rosto. Ele não entendia o que aquilo significava. Como você tem isso? Quem é você? A mulher sorriu. Eu sou mais próxima do que você imagina. Sua mãe? Ela teve segredos, Rafael. Segredos que, se não forem revelados agora, podem custar a vida de vocês. Rafael olhou para Valentina e Clara, confuso. A imagem da mãe gravada na fotografia era uma lembrança dilacerante. Mas o que ela tinha a ver com tudo isso? O olhar de Valentina, antes determinado, agora estava repleto de pavor. Não, é impossível! Ela exclamou, negando com a cabeça. Você não pode ser. Eu sou, e a verdade está voltando para te assombrar. A mulher lançou um olhar gélido. E você, Clara, não é quem você pensa ser também. As palavras soaram como um trovão. Rafael olhou para Clara, seu coração na boca. O que ela poderia ainda estar escondendo? E a ligação entre eles? O que era de verdade?
Clara olhou de volta, pálida. Rafael, eu não sei do que ela está falando, eu juro. Os olhos de Valentina estavam arregalados. O que mais você sabe? Ela gritou, a voz tremendo de medo. A mulher estava agora quase bailarina em meio ao caos. A noite está apenas começando. Já é hora de você saber a verdade sobre sua família, seus negócios e quantos estão dispostos a silenciar todos os segredos. Rafael sentiu uma onda de desespero se abater sobre ele. O que mais estava por vir? O que aqueles relacionamentos que ele tanto confiava realmente significavam? De repente, sentiu a mão de Clara afrouxar, como se ela estivesse perdendo a força ou a vontade de lutar. Então, um novo grito ecoou pelo salão. A multidão estava em fúria, pessoas tentando abrir caminho, mas o estrondo de algo caindo atrás deles fez todos gritarem. Rafael virou-se rapidamente. Um bando de homens encapuzados havia invadido o local, a escuridão tomando conta, e eles não estavam ali para celebrar. Está na hora da verdade ser revelada. Vocês não vão escapar, um dos homens gritou, e as luzes começaram a piscar freneticamente. Rafael não sabia a quem correr, se à mulher que revelou segredos devastadores ou ao amor que agora parecia distante. Mas com a sala se desmoronando e segredos emergindo por trás de cada canto, o que estava prestes a acontecer seria ainda mais brutal do que ele poderia imaginar. E ali, no meio da confusão, um pensamento o assombrava. Quem realmente poderia ser confiável naquele mar de incertezas? A tensão estava insuportável. Todos os olhares estavam sobre Valentina, que ainda estava de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A figura da mulher de cabelos negros na entrada parecia uma sombra, um presságio. Você está com medo agora, não é? A mulher disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Era como se ela estivesse se alimentando do pânico no ar. Mas a verdade é que você não precisa. Deixe-me ajudar você a saber a verdade. O coração de Rafael estava disparado. Ele sentiu que algo estava prestes a acontecer. Algo maior do que ele poderia imaginar. Valentina, finalmente se levantando, olhou fixamente para a mulher. Você é a razão de tudo isso. Rafael não conseguiu entender. O que Valentina sabia que ele não sabia? O que estava escondido sob tantos segredos? Ele sentiu um nó na garganta, enquanto a multidão começava a murmurar, expressando seu horror em vozes embargadas. Espera, o que está acontecendo? Clara perguntou, puxando Rafael levemente. A gente precisa sair daqui. Mas antes que pudesse mover um músculo, a mulher avançou um passo em direção a eles. Eu estou aqui para terminar o que comecei. Esse casamento não deveria acontecer, e nem o Rafael, nem você, Clara, deveriam estar envolvidos. As palavras dela foram como facadas. O ar estava pesado, e uma sensação de morte pairava. Os convidados começaram a se afastar, o pânico começando a assolar a festa. Mas Rafael não conseguia desviar seus olhos da mulher ali em pé. Quem é você? O que você quer de nós? A mulher riu. Você realmente não sabe? Que pena, mas eu posso te ajudar, Rafael. Com um movimento brusco, ela puxou algo do bolso. Uma foto. Ao olhar mais de perto, Rafael ficou paralisado. Era uma imagem sua e ao lado havia outra imagem. Uma mulher. Você reconhece ela? Rafael sentiu um frio na espinha. Não era uma mulher qualquer. Era sua mãe, muito mais jovem, e uma expressão de felicidade iluminava seu rosto. Ele não entendia o que aquilo significava. Como você tem isso? Quem é você?
A mulher sorriu. Eu sou mais próxima do que você imagina. Sua mãe. Ela teve segredos, Rafael. Segredos que, se não forem revelados agora, podem custar a vida de vocês. Rafael olhou para Valentina e Clara. Confuso. A imagem da mãe gravada na fotografia era uma lembrança dilacerante. Mas o que ela tinha a ver com tudo isso? O olhar de Valentina, antes determinado, agora estava repleto de pavor. Não, é impossível, ela exclamou, negando com a cabeça. Você não pode ser. Eu sou, e a verdade está voltando para te assombrar. A mulher lançou um olhar gélido. E você, Clara, não é quem você pensa ser também. As palavras soaram como um trovão. Rafael olhou para Clara, seu coração na boca. O que ela poderia ainda estar escondendo? E a ligação entre eles, o que era de verdade? Clara olhou de volta, pálida. Rafael, eu não sei do que ela está falando, eu juro. Os olhos de Valentina estavam arregalados. O que mais você sabe? Ela gritou, a voz tremendo de medo. A mulher estava agora quase bailarinha em meio ao caos. A noite está apenas começando. Já é hora de você saber a verdade sobre sua família, seus negócios e quantos estão dispostos a silenciar todos os segredos. Rafael sentiu uma onda de desespero se abater sobre ele. O que mais estava por vir? O que aqueles relacionamentos que ele tanto confiava realmente significavam? De repente, sentiu a mão de Clara afrouxar, como se ela estivesse perdendo a força ou a vontade de lutar. Então, um novo grito ecoou pelo salão. A multidão estava em fúria, pessoas tentando abrir caminho, mas o estrondo de algo caindo. Atrás deles fez todos gritarem. Rafael virou-se rapidamente. Um bando de homens encapuzados havia invadido o local, a escuridão tomando conta, e eles não estavam ali para celebrar. Está na hora da verdade ser revelada. Vocês não vão escapar, um dos homens gritou. Rafael sentiu o pânico subir em seu peito. Clara, gritou, enquanto tentava puxá-la para perto. Ele precisava proteger a única pessoa em quem ainda acreditava. A sala estava repleta de caos, mas algo no olhar de Clara o fez hesitar. Sua expressão era estranha, uma mistura de alívio e algo mais que ele não conseguia identificar. Então, de repente, antes que ele pudesse processar, Clara se virou para a mulher de cabelos negros. Você está certa, não deveria ter esperado tanto tempo. O que havia acabado de acontecer? Sua voz tinha profundidade, algo que Rafael nunca tinha ouvido antes. Clara, o que você está dizendo? Rafael perguntou, descrente. Antes que pudesse dizer mais, Clara saltou para a frente, encarando os homens encapuzados com uma firmeza que o deixou chocado. Vocês não entenderam nada, eu sou parte disso. As palavras dela ecoaram na sala, e Rafael sentiu seu mundo desabar. Ela estava do lado deles. O que significava aquilo? A confusão dominava. Clara, não, você não pode. O desespero tomou conta dele, mas ela já havia se adiantado. Sua determinação era como uma faísca de fogo no meio da escuridão. O homem que liderava os encapuzados sorriu, um sorriso que parecia satisfeito. Sempre soubemos que ela seria a chave. Eu não sou uma chave, sou a resposta para tudo isso. Clara bradou, e Rafael sentiu um nó na garganta enquanto o chão parecia tremer sob seus pés. Ele precisava entender. Entre a confusão de sentimentos, ficou claro que Clara tinha um passado que ele não conhecia. Um passado que poderia mudar tudo. E assim, naquele momento fatídico, a verdade dançava em meio à escuridão, prestes a revelar segredos que poderiam acabar com tudo o que ele acreditava. Rafael sentiu que estava prestes a perder não apenas Clara,
mas talvez o que restava de sua própria vida. E onde aquela nova verdade os levaria? O que mais estava escondido na sombra? Rafael Estava paralisado, com a mente girando enquanto tentava entender o que Clara acabara de dizer. Ela não era quem ele pensava? O que significava tudo isso? A sala estava numa confusão total, mas o pavor dele só aumentava. Ele olhou para Valentina, que ainda parecia atônita, e depois para os encapuzados que se aproximavam. O choque estava estampado no rosto de todos. Clara! Ele gritou, desesperado. O que você quer dizer? Fale comigo! Seus olhos a suplicavam por uma resposta, mas, num movimento furtivo, a mulher de cabelos negros levantou a mão. Silêncio! Sua voz não permitia contestação. A verdade do passado está prestes a ser revelada. E você, Clara, deve decidir de que lado está realmente. As palavras delas ecoaram. Na sala, e o ar ficou pesado. As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas com medo, outras curiosas. O clima estava elétrico, uma tempestade de emoções prestes a eclodir. Rafael sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Ele não sabia em quem confiar. Clara respirou fundo, sua expressão mudando rapidamente de incerteza para determinação. Eu não posso permanecer em silêncio. A força em sua voz misturava-se ao pânico da multidão. Eu tive que esconder isso. Eu sou filha de alguém que você conhece muito bem. Rafael deu um passo para trás. Como assim? Do que você está falando? O que mais poderia ser revelado? A ideia de que Clara poderia estar ligada a algo sinistro o deixava tenso. A mulher de cabelos negros começou a rir, uma risada gélida que atravessava a sala. Agora sim, vamos ao cerne da questão. Você realmente não sabia, Rafael? Clara é a filha da sua maior rival. A própria razão da sua família ter ido tão longe para silenciar a verdadeira história do passado. As palavras dela atingiram Rafael como um tiro. Suas pernas quase falharam. Ele olhou para Clara, sua mente tentando processar tudo aquilo. Você é filha da Luciana? A mulher que arruinou a nossa família? A voz dele mal saiu, quase um sussurro. Ela me abandonou, Clara respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca soube. Quando cresci, fui criada em um orfanato, sem saber minha verdadeira identidade. Depois, as mensagens começaram a chegar. Avisos. Ameaças. Eu não sei quem sou de verdade. Apenas eu apaixonei por você. Rafael se sentiu sendo rasgado internamente. A dor nas suas entranhas era real. Todos os momentos que compartilharam, toda a revelação agora parecia uma farsa. Seus olhos, antes cheios de amor e compreensão, estavam agora turvos de desespero. Como eu pude ser tão cego? Ele olhou para Valentina, que agora estava branca como papel. Você sabia disso? Valentina balançou a cabeça. Eu não sabia. Para mim, Clara sempre foi só Clara. A confusão em seu rosto era palpável, assim como o efeito que essas revelações tinham em todos presentes. A mulher de cabelos negros se aproximou mais, um sorriso triunfante nos lábios. Essa é apenas a ponta do iceberg, meu caro Rafael. O casamento era uma armadilha, mas não apenas para você. Não foi apenas um plano de vingança. Há outras forças em jogo. E a sua mãe sabia de tudo isso. Ela também tem segredos a revelar. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo abrupto reverberou pelo salão. As luzes começaram a piscar, e o alvoroço da multidão se intensificou. No meio dessa confusão, Rafael sentiu uma mão segurando seu braço. Clara
estava ao seu lado, com um olhar determinado. Eu não vou deixar você para trás, Rafael. Nós precisamos enfrentar isso juntos. Sua voz tinha um fervor que despertou algo nele. Mas antes que pudessem formular um plano, a mulher de cabelos negros gritou: "Eles estão chegando!" E esses homens encapuzados começaram a avançar, um grupo determinado que cada vez mais parecia um exército a caminho da batalha. Rafael estava em conflito. O que fazer? Clara estava agora carregando um peso que parecia intransponível. Valentina estava ao lado deles, pálida e assustada. A revelação de Clara não apenas mudou tudo, mas preparou o terreno para o verdadeiro confronto com o passado. Enquanto a sala parecia desmoronar ao redor deles, ele viu uma saída. "Vamos!" Ele puxou Clara e Valentina, e em meio ao clamor e ao caos, correram em direção à porta mais próxima. Rafael não sabia se o que estava prestes a acontecer iria livrá-los ou aprisioná-los ainda. Mas não tinha mais tempo para dúvidas. A tempestade havia chegado e eles mal sabiam o quanto a menos estavam prestes a adentrar os segredos que ainda os cercavam. Levar seus pesadelos ao mundo real poderia acabar com tudo, ou salvá-los. Rafael puxou Clara e Valentina, correndo em meio ao pânico crescente da festa. O coração pulsava, o som da multidão em caos ecoava em seus ouvidos. Mas o que eles não sabiam era que o real pesadelo estava apenas começando. Quando chegaram na porta dos fundos, um grupo de homens encapuzados bloqueou a saída. O terror tomou conta dele. "Voltem, não avancem." Uma voz profunda e ameaçadora disparou pelo ar, e os olhos de Rafael se arregalaram. Ele reconhecia aquele timbre. Era do sócio que havia tentado desestabilizá-lo mais cedo, Marco. "Vocês não têm como escapar," Marco revelou, um sorriso cruel desfigurando seu rosto. "Se acharam que iam se livrar de mim tão facilmente, estavam muito enganados." Clara olhou para Rafael, o pânico refletido em seus olhos. "E agora? O que vamos fazer?" O aperto nas mãos dele era tão firme que parecia quase doloroso. Mas o que aconteceu a seguir foi um golpe de misericórdia. Valentina, que permanecia em choque, desatou a falar. "Marco, você não precisa fazer isso." A voz dela tremia. "Você não sabe o que está prestes a acontecer." "Ah, mas sei sim, querida," Marco retorquiu com um olhar satisfeito. "Eu sempre soube. E com Clara aqui, tudo fica ainda mais divertido." Ele se virou para a multidão que ainda se agitava atrás deles. "E essa festa, ela foi organizada para um propósito. Essa não é a primeira vez que vocês são manipulados." As palavras dele caíram como uma pedra em águas tranquilas. Rafael ficou paralisado. "Manipulados?" Ele repetiu, o coração na garganta. "Do que você está falando?" Carlos, um dos homens encapuzados, entregou a Marco um tablet e ele começou a passar as imagens, vídeos, e-mails, conversas, provas de que todos eram marionetes em um jogo muito maior. "Isso tudo vai se espalhar como fogo. O que você chamava de família, Rafael, na verdade era uma fachada, um blefe." Rafael olhou com horror cada vídeo exibindo cenas. A vida dele, revelando segredos que ele pensava serem protegidos. Clara desabou. "Não, isso não pode ser verdade." Sua voz quebrou com a certeza do que veio à tona. Mas então, no ápice do terror, Marco fez um gesto. Ele ativou uma gravação, e a voz dela ecoou pela sala. A mãe de Rafael, por muitos anos um ícone de força em sua vida, falava sobre planos obscuros,
conspirando. Meu filho precisa fazer isso para proteger o legado. O casamento não é apenas um ato de união, mas uma estratégia. Não posso deixar que ele descubra a verdade. Ele deve acreditar que Clara é a inimiga. O choque absoluto foi visível em cada rosto. Rafael mal conseguiu respirar. Mãe, você sabia? O desespero cortava sua voz como uma lâmina afiada. O chão parecia ruir sob seus pés. Você não me conhece, Rafael. Sempre esteve em um jogo maior. E agora, quer saber a verdade? Você é parte de uma arma. As palavras reverberavam na sala e a reação foi instantânea. Valentina desabou em lágrimas. Clara, aterrorizada, virou-se para ele. Rafael, você não é só um herdeiro. Você é uma peça-chave na destruição de todo mundo. O desespero contagiou a atmosfera. Ali, em um momento, toda a estrutura da vida dele se desmoronava. Não, isso não pode ser. Eu não sou uma arma. A voz de Rafael ecoou, mas a verdade estava se desnudando diante dele, em sua forma mais cruel. E Marco sorriu, buscando a resposta em cada olhar apavorado que enfrentava. Mas você é, meu caro. E a única saída disso tudo é fazer a sua escolha. A sua lealdade vai definir o futuro. O que fazer? A sala estava saturada de tensão. As personalidades que um dia foram familiares agora pareciam estranhas. O que antes era amor virou traumas, confusões e compromissos. E ali, diante da verdade devastadora, Rafael sabia que um novo caminho estava surgindo. Mas era um caminho que se desvanecia em um abismo de dúvida. Então você vai se unir a mim ou se tornará nosso alvo? O sorriso de Marco estava repleto de satisfação, enquanto Clara e Valentina aguardavam suas respostas com medo. Rafael sentiu peso de decisões que mudariam tudo, e aquela era só a primeira jogada. Decida rápido, Rafael. O tempo está se esgotando. A pressão era intensa. O futuro da sua vida dependia da resposta que ele soubesse dar. E aquele era apenas o começo da tempestade que se aproximava. Rafael olhou para Marco, sua mente em um turbilhão. Cada palavra que o sócio dizia se entranhava como veneno. Ele buscava uma saída, mas as ameaças pareciam pesadas como chumbo sobre seus ombros. O calor da sala fez o suor escorrer pelo seu rosto. Ele tinha que reagir. Decida rápido, Rafael. Marco insistiu, sua voz se elevando. Você sabe o que está em jogo. A sua mãe, todas as ações. Tudo está ligado a isso. Mas antes que Rafael pudesse responder, um barulho alto cortou o ar. A porta se abriu violentamente e um grupo de homens armados irrompeu para dentro. O terror tomou conta. O som dos passos pesados ecoava e Rafael percebeu que não era apenas uma crise familiar, mas uma guerra prestes a estourar. Os encapuzados avançaram. Marco sorriu. Ah, agora vai começar a verdadeira festa. Clara puxou Rafael para trás. O medo estava estampado em seu rosto. O que fazemos agora? A pergunta dela escapou entre os lábios. Mas antes que pudesse ser respondida, a mulher de cabelos negros, que até então observava tudo de longe, deu um passo à frente. Pare, não se movam. Ela, agora em destaque, tinha uma atitude de comando. O olhar determinado desafiava a multidão de homens armados. O ambiente estava carregado de tensão, como uma corda prestes a se romper. Marco hesitou, e a mulher continuou. Eu não estou aqui para brigar, mas para resolver isso de uma vez por todas. O quê? Rafael mal conseguia entender. Não havia sentido. Resolver? Como assim? Sua voz saiu entrecortada, mas a mulher já começava a falar.
Eu sou a vinheta de toda a história que você não conhece, Rafael. A história que sua família tentou apagar. Os olhos de Rafael se estreitaram. Qual história? Ela não hesitou. A história sobre a traição do seu pai. Você não sabe, mas você mesmo pode ser o alvo. Não era uma santa. Ela estava em um jogo exatamente como este. A sala ficou em silêncio absoluto. A revelação impactou como um soco no estômago. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. O que você está dizendo? Meu pai, ele não pode. A mulher continuou. Ele fez um acordo com o inimigo. E sua mãe, ela estava nas sombras. Você tem que decidir agora. Luta ao lado dela ou ao lado da verdade. Nesse momento, Clara soltou a mão de Rafael e deu um passo à frente. Rafael, o que você quer dizer com isso? Se ela está certa, então quem sou eu nesse jogo? As palavras dela eram um soco no estômago. Rafael olhou para Clara, buscando respostas. Mas agora, tudo parecia confuso. Você não é nada daquilo que pensei. E você também não é, Clara gritou. Nós vivemos por mentiras. Por que você não me contou antes? Nesse instante, o caos da festa passou a parecer distante. Ele estava no meio de um furacão de emoções. Mas antes que pudesse reagir, um grito agudo ecoou pela sala. Rafael se virou rapidamente e viu Valentina caída, o brilho do sangue refletindo sob a luz dos lustres. O coração dele disparou. Valentina. Ele gritou, correndo até ela. O pânico tomou conta. A mulher de cabelos negros, contrariando os instintos de todos, se aproximou calmamente. Ela precisava ser silenciada, e as palavras dela cortaram o ar como uma faca. O que você fez? Rafael se virou para ela, a raiva latejando em suas veias. A mulher sorriu. A verdade precisa de sacrifícios, Rafael. Agora você tem um dilema crucial: aceitar a verdade a um custo ou continuar no escuro. A escolha é sua. O horror da situação se instalou. Cada olho estava fixo em Rafael. Os sussurros da multidão aumentando. Expectativa no ar. Ele tinha que decidir. E o peso daquela escolha poderia mudar tudo. Mas o que ele não sabia era que uma nova reviravolta estava prestes a surgir. Nesse momento, Clara fez um gesto. Rafael, não acredite nela. Você não sabe os segredos que ela esconde. Mas outra voz ecoou, familiar e ardente. E você também não sabe tudo sobre mim, Rafael. Era o espírito da mãe ecoando em sua mente. A confusão era intensa. O que estava em jogo ultrapassava qualquer coisa que ele pudesse imaginar. A tensão cresceu e a sala parecia estagnar no tempo. Rafael olhou nos olhos de Clara. O que ele faria agora? Você não pode confiar em ninguém. E as palavras dela reverberaram, deixando um eco de dúvidas em sua mente. O dilema estava na mesa. Mas o que mais poderia acontecer além disso? O futuro era incerteza, e a verdade ainda se escondia em meio às sombras. Eles estavam prestes a descobrir que tudo o que pensavam saber era apenas uma camuflagem para um terror ainda maior. Rafael estava em um estado de choque, a adrenalina correndo pelas veias enquanto olhava à sua volta. A sala estava em alvoroço. A tensão no ar era quase palpável. Valentina sangrava no chão, e a mulher de cabelos negros parecia se divertir com a cena em torno. Ele precisava agir, mas não sabia o que fazer. Rafael! Clara gritou, puxando-o pela mão.
Nós precisamos sair. Eles estavam cercados, mas no meio do caos, a voz política de Marco se tornou mais alta. A verdade está vindo à tona. E você, Rafael, precisa decidir de que lado ficará. A pressão estava insuportável. Eu pensei que você estivesse do meu lado. Clara. Rafael gritou, sua voz misturada com barulho ao redor. Agora tudo isso parece um grande jogo. E eu não sei Em quem posso confiar? Clara o encarou com olhos cheios de lágrimas, mas firmes. A única coisa que eu sei é que não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Com um movimento rápido, ela adiantou-se, enfrentando os homens encapuzados. Nesse momento, Valentina conseguiu se arrastar para perto de Rafael. Não, por favor, a verdade serve para libertar a todos nós. Você precisa entender. E então, em meio ao caos, tudo parecia acelerar. A mulher de cabelos negros levantou a mão, andando um silêncio instantâneo. Vocês têm escolhas a fazer e o tempo está se esgotando. O olhar dela era frio e calculado. Rafael, a decisão é sua. Marco interveio, um sorriso cruel nos lábios. Ou você se junta a nós e usufrui do poder, ou acaba como aqueles que tentaram se opor ao jogo. O peso das palavras parecia esmagador. Rafael olhou para Clara, então para Valentina, e sentiu um nó na garganta. O que eu quero é que todas as mentiras sejam reveladas. Chega de esconder segredos. Chega de manipulação. Quando ele disse isso, uma onda de murmúrios percorreu a sala. As pessoas ao redor começaram a perceber que a batalha não era apenas entre ele e os homens encapuzados, mas contra a própria verdade. O olhar de Clara brilharam. Então vamos juntos. Não temos que ser as vítimas desse jogo. Ela puxou Rafael para perto e Valentina apoiou-se em seu ombro. É hora de reescrever nossa história. Nessa hora, a mulher de cabelos negros parecia alterar a expressão. Vocês têm coragem. Gostei disso. Mas enfrentá-los vai exigir mais do que bravura. Como se para enfatizar suas palavras, um dos encapuzados deu um passo à frente, armando-se para atacar. Mas antes que pudesse avançar, um barulho ensurdecedor ressoou. Era a porta se abrindo novamente. 2 policiais entraram correndo, seguidos por outros agentes. O caos virou pânico, enquanto os encapuzados começaram a revidar. A polícia! Alguém gritou. O tumulto se espalhou como fogo em palha seca, misturando gritos e confusão. Vá, agora! Valentina gritou. Eu vou cuidá-los. E com isso, ela avançou para enfrentar os homens. Valentina, não! Rafael gritou. Mas já era tarde. Ela estava decidida. Me encontre do lado de fora, ela disse, e a determinação em sua voz fez Rafael hesitar. Ele e Clara correram em direção à saída, enquanto os sons de luta ecoavam atrás deles. No lado de fora, o ar estava fresco e a liberdade parecia próxima. Mas Rafael sabia que o jogo tinha mudado, e ele teria que se arregimentar. Clara segurou sua mão, e um novo entendimento passou entre eles. Agora é uma nova vida. Vamos reconstruir tudo isso juntos. A fumaça da festa parecia desaparecer, mas as sombras do passado ainda pairavam. O que viria depois ainda era incerto. Conversas sussurradas entre os policiais e a agitação da multidão atrás dos sentimentos, a borbulharem junto ao dilema de Rafael. O que mais ele teria que enfrentar? A verdade que estava começando a se desvelar não apenas falava de traições, mas de escolhas difíceis e de um amor testado.
E a grande pergunta o acompanhava: eles seriam capazes de superar tudo isso? Agora, se você chegou até aqui, não pode deixar passar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que novas tramas como essa cheguem até você. Não espere nem mais um segundo. Comente aqui embaixo suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.